Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 24. Marcos 7, 24. Hoje é o Dia das Mães, então é natural que eu preparasse uma palavra para as mães. Mas eu quero pedir licença às mães, porque nessa noite eu gostaria de conversar com os pais, com o pai e com a mãe. E isso vem de coisas que o Senhor tem falado, coisas que o Senhor tem mostrado. E eu quero que o Espírito Santo possa usar esse texto para falar ao seu coração, assim como falou ao meu coração e mostrou aqui algumas verdades que são essenciais para a nossa vida. Amém, querido? Então, Marcos capítulo 7, versículo 24, diz assim: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito maligno, um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de origem, e pedia a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta, você pode ir embora. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, ao nosso coração, através dessa palavra, que o Senhor traga um despertar na nossa vida, para mostrar, Senhor Deus, a responsabilidade de cada um dentro da sua casa, e como a sua conduta e como as suas escolhas interferem diretamente no seu lar e na vida dos seus familiares. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, no domingo passado, nós ministramos sobre a parábola do jovem rico. E naquela parábola, algumas coisas se tornaram muito evidentes para nós, porque é interessante que quando o texto começa a falar sobre aquele jovem, o texto fala que aquele jovem chegou e se prostrou diante de Jesus. Ele se lançou aos pés de Jesus. Assim como essa mulher dessa parábola. A filha dessa mulher estava terrivelmente endemoniada. A Bíblia não traz mais detalhes, mas diz que ela saiu e foi procurar Jesus. E o problema não era dela, mas o problema era da filha dela. A filha dela estava possuída por um espírito maligno, por um demônio. E você pode notar o que é isso. A menina, ela não ficou endemoniada de um certo momento, e aí ela, vou procurar Jesus, porque Jesus vai expulsar esse demônio da minha filha. Não, isso talvez, irmãos, era algo que foi acontecendo ao longo de um tempo.
Ao longo de um tempo, aquela menina ela foi apresentando problemas, ela foi apresentando talvez enfermidades, uma mudança muito extrema no comportamento, e ela passou a ficar endemoniada. Eu quero lembrar você daquele pai que foi procurar Jesus e ele falou assim: Senhor, tem misericórdia de nós, porque o meu filho, ele tem ficado endemoniado, e muitas vezes o demônio tenta jogá-lo no fogo ou jogá-lo na água para matá-lo. Então você vê que não era uma coisa que aconteceu assim da noite para o dia, era algo que vinha se repetindo. E a aflição dessa mãe, irmãos, era porque isso já havia se repetindo na vida dela. Agora você imagina uma família vivendo uma situação dessa. A menina estava na cama e estava endemoniada. E voltando agora para a história do jovem rico, nós vamos fazer assim um paralelo entre as duas histórias, porque é muito importante que você entenda algumas coisas aqui. Aquele jovem, ele se chega para Jesus e ele se lança nos pés de Jesus. Mas o interessante é que depois do diálogo, ele sai, mas não foi transformado por Jesus. Veja bem, olha o tanto que isso é sério. Alguém que foi a Jesus, que se prostrou diante de Jesus, que ouviu de Jesus algumas coisas, e foram verdades eternas que ele ouviu, mas saiu sem ser transformado pela presença de Jesus. Meditando nesse texto, irmãos, eu descobri que muitas pessoas, elas se achegam a Jesus, elas têm algumas experiências com Jesus, elas vislumbram Jesus, às vezes elas recebem o toque de Jesus, mas elas saem sem ser transformadas por Jesus. E talvez, irmãos, ali, elas tiveram apenas uma experiência temporária, mas na verdade a presença de Jesus não levou aquela vida, aquela alma, aquela pessoa a uma transformação. Foi isso que nós vimos no domingo passado. E agora nesse texto nós estamos aqui diante da história dessa mulher que estava com a filha endemoniada e que vai e se lança aos pés de Jesus. E é interessante você ver o desenrolar da história, porque a história aqui, irmãos, é muito estranha. Porque aqui diz que Jesus estava numa casa e não queria ser incomodado. Jesus, com certeza, estava cansado. E ele não queria que ninguém soubesse que ele estivesse ali. Mas não teve jeito, o boato correu pelas redondezas que Jesus estava ali. De repente chega essa mulher e se lança aos pés de Jesus. E ela diz assim para ele: Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. Tem misericórdia. Olha a resposta de Jesus para ela: não é lícito tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Irmãos, Jesus chamou essa mulher, ou comparou essa mulher com um cachorrinho. E na verdade o que Jesus estava querendo dizer para ela é o seguinte: falou assim: olha, o meu compromisso é com Israel e com o povo de Israel. Você é grega sírio-fenícia. Eu não vou tirar aquilo que é de Israel, aquilo que veio para Israel, para lançar para você, para dar para você. Vamos fazer o seguinte: deixa primeiro que eles aproveitem o pão e se fartem com o pão. Depois a gente vai lá na sua casa e vê essa situação. Irmãos, que resposta dura de Jesus para aquela mulher. Não é comum você ver Jesus agir dessa forma. Talvez você pense, mas Jesus estava muito cansado mesmo, porque dá uma resposta dessa para essa mulher. Aí, irmãos, essa mulher olha para Jesus e fala assim: Senhor, mas até os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Se Jesus quis jogá-la no chão, irmãos, ela de fato aceitou aquela palavra que tanto a humilhou. Aquilo dali foi uma humilhação para ela. E ela não só entrou na humilhação que Jesus lançou para ela, mas ela se humilhou ainda mais. Ela falou: não, Senhor, não tem problema, eu fico com as migalhas que caem da mesa dos cachorros. Aí Jesus fala assim para ela: por causa dessa resposta, você pode ir embora, o demônio já saiu da sua filha. E ela vai embora, ela vai para casa e vê, quando ela chega lá, ela vê
que a menina estava curada. A menina realmente havia sido curada. Agora, irmãos, qual é a questão aqui? A questão aqui, irmãos, que eu quero meditar com você é o seguinte: essa mulher, ela precisou de se humilhar diante do Senhor, ela precisou de passar por um processo de humilhação na vida dela, para que uma cura acontecesse na vida da família dela. Ela precisou de passar primeiro, ela mesma, com uma experiência com o Senhor, uma experiência profunda, uma experiência difícil, uma experiência que levou ela à humilhação, para que uma cura viesse sobre a filha dela, sobre a casa dela. Meu irmão, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que muita coisa tem acontecido na sua casa, ou tem acontecido na sua família, e a culpa não é dos seus familiares, mas a culpa é sua. Quantos estão entendendo isso? A culpa é sua. Tem muita coisa que acontece dentro da sua casa com os seus filhos, e a culpa é sua. Tem muita coisa que acontece dentro do seu casamento, e a culpa é sua. Irmão, presta atenção, hoje é dia das mães. Talvez eu não devesse estar dando uma palavra dura, mas irmãos, eu vou agir dentro do dom que Deus me deu, e é o dom do profeta. E o profeta fala aquilo que Deus coloca no coração e na boca. Eu não quero de maneira alguma dizer para você, tudo vai bem para você, você vai prosperar. Eu não quero dizer isso para você, mas eu quero dizer para você que se você não tomar algumas decisões na sua vida, se você não tomar algumas atitudes na sua vida, talvez a realidade dentro da sua casa nunca vai mudar. Querido, presta atenção, olha para mim. Pai e mãe são uma porta de entrada para demônios ou para o Espírito Santo dentro do lar. Eu quero te mostrar uma coisa, que eu sei que isso que eu falei foi muito forte. 1 Coríntios, pai e mãe, presta atenção, pai e mãe, eles são uma porta de entrada para demônios ou para o Espírito Santo dentro da vida dos seus filhos, dentro de casa. Olha comigo aqui, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 12. Esse texto aqui, irmãos, ele vai mostrar para nós algo muito forte de Deus que está na vida daquele familiar que se converteu ao Senhor. E aqui você vai entender que ele é uma porta para que demônios entrem ou para que o Espírito Santo entre na vida da família. Veja bem aqui, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12. Olha o que ele diz: aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente, olha, um irmão tem mulher descrente. Ele é crente, mas a esposa não é. E ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se a mulher tem marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Olha o versículo 14. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, os seus filhos seriam impuros, mas agora eles são santificados. Olha, irmãos, o que veio de Deus sobre a vida daquele que se converteu ao Senhor? Ele diz assim, olha, se o irmão tem uma esposa que não é crente, e ela topa viver com ele, não se divorcie. Por quê? Porque ela vai ser santificada no convívio com ele. E ele faz o vice-versa. Ele diz assim, agora, se a esposa que é crente, ela tem um marido que não é crente, e ele concorda em continuar vivendo com ela, então não se divorcie. Por quê? Porque o marido, ele vai ser santificado pelo convívio da esposa que é crente. Aí ele diz assim, de outra sorte, os seus filhos seriam impuros, mas não, eles são santos.
Ou seja, os filhos estão santificados pelo procedimento dos seus pais. Os filhos, eles são santificados pela decisão que a mãe tomou. O filho é santificado pela decisão que o pai tomou. É por isso que eu digo para você que você pode ser um canal de bênção ou de maldição dentro da sua casa, dependendo daquilo que você escolher fazer, dependendo do seu comportamento e da sua postura diante do Evangelho. Tem muita coisa, querida, acontecendo dentro da sua casa, que o problema não é o seu marido, o problema não são os seus filhos, o problema é você. Talvez nunca houve uma decisão por Cristo na vida dos seus filhos, na vida do seu cônjuge, porque na verdade você nunca tomou uma posição verdadeira diante de Jesus. Talvez, querido, coisas tenham acontecido porque você, como um canal de Deus que foi colocado dentro da sua casa, você tem agido com omissão. Você tem agido talvez de uma maneira, querido, que não tem levado o Evangelho num compromisso verdadeiro. Querido, você foi chamado por Deus para se render a Jesus Cristo e ter um compromisso com Ele. Um compromisso que se manifeste num comportamento. Um compromisso que se manifeste numa atitude de adoração. Como o irmão Rodrigo muito bem falou agora após o louvor, irmãos. Talvez, querido, o Espírito Santo tem querido mudar alguma situação dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Mas não encontra forma. Não encontra forma por quê? Porque os meus familiares, os meus filhos, o meu cônjuge tem o coração duro. Não, é porque você, crente no Senhor Jesus, filho de Deus, ainda não tomou uma posição por Jesus. Uma posição firme por Jesus. Aquela mulher, irmão, dessa passagem, qual era o problema dela? O problema dela se chamava orgulho. E justamente por causa desse orgulho que estava na vida dela, o demônio conseguiu uma maneira de entrar no lar dela e atacar a filha dela. Talvez por causa da postura orgulhosa dela. Deixa eu te falar uma coisa. Essa mulher, em outro texto, lá em Mateus, diz que ela era cananeia. Em outras palavras, ela não era judia, ela não era de Israel, era de uma outra nação. A Bíblia diz que ela era grega. Repete comigo, ela era grega. Repete comigo bem forte, ela pertencia ao povo grego. Mais forte, e a origem dela era Ciro-fenícia. Irmãos, os gregos detinham naquela época o pensamento dominante daquela época. Quem estuda história e quem gosta de história sabe que nessa época o mundo conhecido era dominado pelo Império Romano. Quem gosta de história, estuda história, sabe isso. E sabe que os grandes filósofos daquela época eram gregos. Os pensadores daquela época, sabe, o berço da filosofia que dominava, do pensamento filosófico que dominava naquela época, era dos gregos, era grego, ela era uma mulher grega. Ou seja, talvez a gente pode arriscar aqui a pensar que era uma pessoa naturalmente orgulhosa por pertencer a uma nação cujo um povo era superior. E talvez, irmãos, essas estruturas de orgulho que estavam no coração dela, foi a porta de entrada para demônios dentro da casa dela. Talvez ela era, psicologicamente muito forte, inteligentemente suficiente para não se deixar levar por um espírito maligno. Mas o demônio pegou a filha dela. Amado, olha para mim, em nome de Jesus. Pais que se entregam à pornografia. Pais que se entregam a orgias.
Pais que são mentirosos nos seus negócios, enganadores, tirando vantagem. Famílias que são maledicentes, estão abrindo porta para demônios agirem dentro dos seus lares. Mas pais que permanecem diante da cruz, de joelhos, pais que se dispõem a buscar o Senhor, pais que se dispõem a um compromisso verdadeiro com o Evangelho, negando as coisas da carne e se entregando à vida de Deus e à vida do Espírito de Deus. Esses pais são verdadeiros colunas dentro das suas casas, e os seus filhos estão sendo santificados e protegidos pela decisão que esse pai, que essa mãe tomou diante de Deus. O problema, irmãos, é que muitas vezes nós temos pessoas fracas e doentes, crentes fracos e doentes. E se você me permite abrir o coração com você, eu estava até antes de vir para o culto comentando isso com a minha esposa. Às vezes nós temos na igreja crentes fracos e doentes. E talvez a primeira impressão, querido, que venha a nós, então, é responsabilidade do pastor cuidar dessas pessoas. Eu digo para você, sim, eu concordo que é responsabilidade do pastor cuidar dessas pessoas. Mas quando essas pessoas querem sair dessa doença e serem curadas, e se tornarem fortes, quando essas pessoas querem sair desse estado de vida onde são encontrados completamente reprovados no seu caráter, completamente, desprovido de frutos espirituais, mas talvez trazendo na sua vida um monte de obras da carne. Querido, uma coisa é ser fraco e doente. Outra coisa é ser fraco e doente e querer ser tratado, querer ser restaurado. Para esses, a cura em nome de Jesus. Eu quero mostrar para você, meu amado, que quando você tomar algumas posições diante do Senhor, a sua casa e a sua família vai sentir isso na pele. E no espírito também. E no coração também. O fato deles serem santificados, dos nossos filhos serem santificados, no convívio com os pais que são crentes, que têm um compromisso com o Senhor, não significa que eles automaticamente estão salvos. Presta bem atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito importante. O fato de o marido que é não crente ser santificado pela esposa que é crente, não significa que ele está salvo, porque ele precisa tomar uma decisão pessoal pelo Senhor Jesus. Mas significa que o Espírito Santo vai estar criando um ambiente que vai proporcioná-lo ir aos pés da cruz, se arrepender dos seus pecados e receber a vida de Deus e ser salvo. Ambiente, querido. Ambiente. Abre comigo aqui em 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 3. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Presta atenção nesse texto aqui. Você vai encontrar 2 Timóteo depois de Tessalonicenses, depois de Colossenses, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Olha esse texto aqui, querido. Diz assim:
Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados. Ao lembrar-me constantemente de você, Timóteo. Aqui era Paulo, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, que era discípulo dele. Ao lembrar-me constantemente de você, Timóteo, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Repara agora o versículo 5. Versículo 5 diz assim: recordo-me da sua fé não fingida. Repete isso comigo, fé não fingida. Bem mais forte, igreja, bem mais forte, com convicção, fé não fingida. Agora, olha o que ele diz sobre essa fé não fingida. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó, uma senhora chamada Lloyd, e depois em sua mãe, uma outra senhora chamada Eunice, e eu estou convencido de que essa fé não fingida também habita em você. 3 gerações trazendo dentro do seu coração uma fé não fingida. Uma fé verdadeira. Uma fé genuína. Um compromisso com o Senhor. E é interessante, irmãos, porque naquele tempo, isso era uma questão cultural. A mulher não era muito considerada. Quem estuda história, gosta de história, sabe disso. A mulher não era contada em recenseamentos, não era considerada em estatísticas. A mulher não escolhia com quem queria casar. Isso era trabalho do pai dela, do pai dela fazer. É interessante isso. Por quê? Porque você vê que aqui nesse texto, ele usa nome de mulheres. Ele poderia ter usado o nome dos pais. Ele poderia ter usado o nome do pai. O esposo da dona Lloyd. O esposo da dona Eunice. Que seria naturalmente o pai de Timóteo. Mas não, ele fala de mulheres. Querido, olha para mim. Timóteo foi discípulo de Paulo. E foi um dos pastores na igreja que estava numa cidade chamada Éfeso. Éfeso ficava, não existe mais Éfeso. Éfeso ficava onde hoje é a região da Turquia. Timóteo foi pastor ali naquela igreja. E sabe qual é um dos grandes marcos espirituais na vida de Timóteo? A avó dele e a mãe dele. Quantos podem dar glória a Deus por isso? A avó dele e a mãe dele. Primeiro foi a dona Lloyd, que não sei como, mas ela tomou a decisão pelo Senhor. E ela resolveu, querido, viver como alguém de fato que tomou a decisão pelo Senhor. Então veio a filha dela, que se chamava Eunice, que herdou da sua mãe a fé não fingida no Senhor. Por que eu digo que ela herdou? Porque ela aprendeu com a sua mãe a servir a Deus com a consciência limpa no Espírito e em verdade. Ela aprendeu com a sua mãe. Daí Eunice se torna uma mulher, se casa, e um dos filhos dela foi Timóteo, que se tornou um pastor. Por quê? Porque herdou de sua mãe uma fé não fingida. O que eu quero dizer mais uma vez com herdou? Eu quero dizer que ele foi ensinado a guardar, a praticar e a exercer a fé não fingida. Pai e mãe, olha para mim, você ensina os seus filhos a orarem? Você ensina os seus filhos a buscarem o Senhor? Querido, olha para mim. Qual é a referência que os nossos familiares têm encontrado em nós? Aquela menina endemoniada, talvez ela não sabia, mas
Quem sabe ela nunca havia encontrado na sua mãe um referencial de mulher de Deus, mas apenas de uma pessoa carregada de orgulho. Qual é o referencial que nós temos tentado desenvolver para os nossos filhos? Qual é o referencial de casamento que os nossos filhos têm, irmãos? Querido, isso é muito sério. O que é que eu, Stanley Jones, quero passar para o Gabriel, para o Daniel e para o Lucas? Qual é a imagem de igreja que eu quero passar para eles? Qual é a imagem de ministério que eu quero passar para eles? Qual é a imagem de crente que eu quero passar para eles? Será que ser crente é só vir à igreja aos domingos? Irmãos, presta atenção, porque uma geração, ela vai formando as referências da geração seguinte, e isso acontece dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Pai e mãe, você é uma porta de entrada, ou para demônios, ou para o Espírito de Deus dentro do seu lar, em nome de Jesus. E eu profetizo que nessa igreja, as famílias, os pais, pai e mãe, serão portas de entrada para o Espírito de Deus dentro das suas casas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez eu erre a data, irmãos, mas eu quero terminar essa meditação com essa história. Talvez por volta da década de 20 ou 30, um missionário montado num cavalo chegou numa fazenda. E essa fazenda era ali para as bandas de Guiratinga, Alto Garças. 2 missionários montados a cavalo. E ali eles pregaram o evangelho para aquela família que estava ali. Aquela família que estava ali, a senhora se chamava Alvarina, a minha bisavó. E ela ficou tão encantada com aquela mensagem, que ela pediu para o missionário: por favor, vai na fazenda do meu pai e da minha mãe, fica aqui pertinho, para vocês pregarem o evangelho lá também. E eles foram lá, no outro dia. E chegando lá, pregaram o evangelho. Aquela família, os pais da dona Alvarina, se converteu ao Senhor. Aceitaram a Jesus, e agora ali eram 2 famílias crentes. A minha avó Alvarina, a minha bisavó Alvarina, a gente chamava ela de vó Varina. Ela já faleceu há muitos anos. Ela se casou e teve os filhos dela. Um dos filhos dela foi o meu avô, Assur Franco, que foi ensinado a guardar uma fé não fingida, crente no Senhor Jesus Cristo. Foi ensinado pela mãe dele, Alvarina, dona Alvarina. O meu avô se casou e teve os filhos dele. Uma das filhas dele se chama Almerinda, a minha mãe, que também foi criada dentro da igreja, ensinada a ir na escola dominical, ensinada a ler a Bíblia, ensinada a cantar os hinos de adoração ao Senhor. A dona Almerinda cresceu, se tornou uma mulher, se casou com seu Hércules e teve 3 filhos, o Stanley, o Renato e o Rodrigo. E ela também nos ensinou a adorar o Senhor, a ler a Bíblia. Irmãos, são várias as vezes durante o dia que eu chego em casa, pego a minha mãe lendo a Bíblia e orando. Ensinou. Menino, acorda. Não, mãe, hoje é domingo, deixa eu dormir. Mas não, menino, tem escola dominical, vamos para a igreja, para a escola dominical. E se não levantava por bem, já sabe, levantava por mão, orelha, cinto. Irmãos, eu cresci sendo ensinado a guardar uma fé não fingida. E eu me tornei um homem, me casei e tive os meus filhos. E os meus filhos hoje estão sendo ensinados a guardarem uma fé não fingida. Os meus filhos são a 6ª geração de crentes no Senhor Jesus Cristo na nossa família. Eu quero profetizar isso na sua vida, querido. Eu quero profetizar isso na sua vida.
Fica de pé em nome de Jesus.